Ele sempre nos atende por telefone, direto de Brasília, é um dos nomes do governo que sempre falam conosco aqui na Jovem Pan, mas hoje ele está visitando os nossos estúdios. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan, no nosso Jornal da Manhã, com a transmissão por imagens também, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum. Ministro, bom dia, muito obrigado pela visita. Bom dia a todos os senhores, bom dia aos ouvintes e aos que assistem através agora são os internautas, né? Os internautas, né, que assistem através da internet. E para mim é uma satisfação, né? Eu tenho realmente esse hábito de falar com a imprensa. Isso é importante. E a Jovem Pan, essa rádio tão importante, costuma me convidar para me manifestar, e eu tenho tido já diálogos constantes com os senhores. Então eu fico feliz por estar aqui. Minha saudação a todos vocês, né? Direto ao vivo. É isso. Em cores, como dizem. Ministro, eu faço a primeira pergunta. A sua atuação foi dura na greve dos caminhoneiros. O que o senhor extraiu de tudo aquilo para a paz no Brasil? Bom, antes de mais nada, eu penso que foi correta a decisão do presidente Temer de dialogar. Quando se iniciou o movimento, na segunda-feira, 21 de maio, e eu sei muito bem a data que eu comemorava naquele dia 30 anos de casado, até planejava ficar na minha cidade, Campo Grande, do dia 20 para o dia 21, de domingo para segunda, e o presidente nos chamou no domingo para uma reunião, e ali nós fomos informados pela BIM, que teríamos um movimento maior do que se poderia imaginar. A partir do dia 21 de maio, o presidente decidiu dialogar. Muitos pediam quase que pra gente botar tanque nas estradas, tanques de guerra nas estradas, aviões Tucano sobrevoando as estradas. Quem pedia, ministro? Quem pedia? Olha, setores da imprensa, setores da política, quase que exigiam de nós uma radicalização já no início do movimento. E a avaliação do presidente Temer foi de que haviam motivos que justificavam, digamos, a paralisação. Principalmente o fato de que, e esse foi o grande líder da greve, o fato que eu vou colocar, muita gente diz, não, o líder da greve foi o Ciclano, foi o Chorão, foi o Papudão, foi não sei quem, que virou uma liderança horizontalizada, mas o grande líder da greve foi o fato de que, num determinado momento, para o caminhoneiro, era preferível ficar parado do que andar pelas estradas, transportando as cargas que nós necessitamos, todos nós brasileiros necessitamos no nosso dia a dia. Então havia razão, realmente, a atividade de transporte de cargas naquele momento estava se tornando inviável. Por uma série de situações, nós tivemos uma união de fatores até externos que agudizaram o problema naqueles dias. Nós tivemos uma grande elevação do preço do barril de petróleo, mas a nível de Brasil um aumento do dólar, uma valorização da moeda americana em relação à nossa moeda. Isso agudizou e se transformou. Para o caminhoneiro era melhor parar do que andar. E aí não existe quem consiga obrigar alguém a andar pelo Brasil transportando cargas e tendo prejuízo. Agora, o ministro... presidente optou pelo diálogo. Optou pelo diálogo, então ali foi um aprendizado. Agora, ministro, não foi exatamente só um diálogo, né? O governo ficou acuado depois de 10 dias de paralisação e acabou cedendo demais. Nós temos agora até a discussão no Supremo da questão do frete. Nós vemos uma resistência muito grande dos postos em aplicar aquele desconto que foi prometido pelo governo. Então, pouca coisa se avançou e a economia está pagando um custo enorme em relação a tudo que foi concedido. Os dados estão aí, inclusive Banco Central, dados oficiais. A inflação subiu muito, isso vai pesar no custo de vida. Houve uma perda de atividade muito grande que alterou tudo que se esperava este ano para a economia. O governo não agiu preventivamente, deu a impressão de que queria segurar Pedro Parente na frente da Petrobras, acabou o acordo, ele saiu de qualquer forma. Houve essa mudança, então a impressão é que o governo foi conforme a onda, bateu o vento, o governo foi cedendo porque viu que estava numa encruzilhada. A verdade foi essa. Agora, o senhor acha justo que uma categoria
tenha a força dela colocada aí na definição de determinadas regras, sendo que a economia toda está pagando o custo de uma crise, os trabalhadores desempregados, você tem o comércio que não consegue repassar aumento de custos, a indústria e tudo mais, tem um custo muito pesado para isso. Olha, eu não acho justo que se exija que alguém trabalhe tendo prejuízo. Certo? Então, e essa categoria, ela foi para o movimento grevista de excepcionais dimensões e com apoio da população brasileira. E por que o governo não cortou o imposto antes, ministro? Ele não tomou Porque todas as informações, inclusive dos caminhoneiros, é que esse problema já vinha antes dessa onda mais alta. A gota d'água foi a disparada do preço do petróleo e dos combustíveis, mas o problema vinha desde o ano passado. Nós temos vários problemas e que efetivamente se revelam com a gota d'água. Eu não vi na imprensa brasileira nenhum tipo de alerta ao governo em relação à dimensão do movimento. As reclamações em relação aos combustíveis já estavam aí. Mas não é papel da ABIN sobre isso aí? Aí a ABIN nos informou. Nos informou que existiria um movimento e nas vésperas do movimento, avaliando as redes sociais, principalmente, que esse é um movimento que teve muito a característica da rede social, nos informou que o movimento seria um movimento forte, tanto que, como eu disse há pouco, o presidente nos convocou para uma reunião domingo, dia 20 de maio, para que tratássemos do assunto. Outra coisa. A política de preço da Petrobras não é um equívoco, ministro? Deixa eu só voltar. Outra coisa. Hoje é fácil dizer, podia ter resolvido antes. Não podia. Houve um amadurecimento durante o movimento de parte a parte. Se nós tivéssemos antes do movimento tentado, nos antecipar e resolver antes, nós teríamos a necessidade de fazer concessões ainda maiores do que as que fizemos. Houve durante o movimento um amadurecimento, houve um recuo de parte das reivindicações apresentadas pelos caminhoneiros, mas fundamental para o atendimento das reivindicações foi o apoio da sociedade. Agora, a sociedade apoiou o movimento. Porque não sabia qual era a consequência, né, ministro? 90% da população, para ministro. 90% mas não sabia a consequência. As consequências são as consequências que estão aí. Então, hoje em dia, o caminhoneiro teve ganhos, a sociedade que se apoiou o movimento é verdade, está pagando parte dessa conta, tá? Mas o caminhoneiro não está tendo que trabalhar quase como um escravo em alguns momentos. Por quê? Se nós temos salário mínimo, se nós temos o produtor rural tem o preço mínimo dos seus produtos, existe o preço mínimo do produto agrícola, por que não pode existir um preço mínimo para o frete? Eu penso que nós agimos de forma correta. Vamos lá. Eu queria aproveitar o tema para tratar de outro que me parece... Ele tinha feito uma pergunta, eu respondo a sua. Tô aqui, vamos lá, meu amigo. Eu só tinha falado da política de preços da Petrobras. Isso. A política de preços da Petrobras, a política de preços da Petrobras, naquele momento, se tornou incompatível com o Brasil. A política de preços, que num certo momento, em 2 anos, se revelou exitosa, porque inclusive fez com que uma empresa, a maior empresa brasileira, praticamente saísse da bancarrota e se transformasse novamente numa empresa viável, naquele momento, em função dessa conjunção de fatores, se transformou numa situação incompatível para o Brasil. Agora, ministro... E daí nós atuamos não na política de preço da Petrobras, nós atuamos na política de preço do combustível da Petrobras para a bomba. Eu queria saber o seguinte, a greve dos caminhoneiros e vários outros fatos já deixaram claro que o Brasil não pode depender tanto do transporte rodoviário. Sim. O governo não tem plano nenhum para o transporte ferroviário, por exemplo, que me pareça sensato, que me pareça efetivo. Por que não aprendeu nem agora? Não, veja bem. Quais são os planos? Vamos colocar as questões no seu devido conceito até temporal. O Brasil, há décadas, fez uma opção pelo transporte. Sim, que é a hora de rodoviário. Mudar. É hora de mudar. E nós estamos agora, digamos... E não adianta a gente achar que, por exemplo... porque imagina você gastar... Eu me lembro do tempo da questão hídrica. O governo gastar 2, 3 bilhões num sistema de captação de águas que muitas vezes nunca
nunca poderia ser usado. Não, estou te colocando assim. Estou te colocando assim. Muita gente botaram o dinheiro fora. Aqui, esse troço tudo aqui nunca precisou, sempre choveu. Aí quando chove, todo mundo diz, o governo... Sim, mas dizendo, Paulista tinha que ter usado. Ferroviário. Nós estamos, obviamente, você não muda a matriz de transportes de um país de uma hora para outra. Ontem, inclusive, conversei com o nosso ministro dos Transportes, o Walter Casimiro, e ele me mostrava, nós estamos hoje em construção, nós temos em construção uma ferrovia importante na Bahia, que une a região produtora da Bahia ao Porto de Ilhéus. Nós temos hoje investimentos no projeto da ferrovia que levará os produtos. Né, ministro? E a ferrovia aqui no Brasil? Concessões. Agora, ministro... Concessões. Não adianta nós acharmos que um governo, que um Estado que gasta 320 bilhões nesse ano com o déficit da Previdência, e que no ano que vem vai gastar 370 bilhões, com o déficit da Previdência que vai aumentar 50 bilhões, vai ter recursos para avançar na efetiva implantação de um sistema ferroviário eficiente. Agora, ministro... Isso depende de concessões. Concessões dependem de investimentos. Investimentos dependem da sinalização de que o Brasil é um país no qual você possa acreditar. Coisa que hoje está difícil. Agora, até pelo que se desenha na corrida eleitoral. Esse ponto que o Augusto colocou faz parte do trabalho preventivo que qualquer governo deve ter, de uma estratégia a ser definida de uma forma macro. Vamos encerrar essa questão dos caminhoneiros, da forma como foi negociado. Eu só queria lembrar que a equipe econômica aumentou a tributação sobre combustíveis no ano passado e o governo deveria ter tido sensibilidade quando o preço começou a subir, porque não penaliza só caminhoneiro. Sociedade, taxista, todo mundo que trabalha com combustível já vinha reclamando há muito tempo e questionando até a inflação. Foi por isso, foi a gota d'água para a sociedade e daí o apoio sem avaliação. Agora, foi um ponto de ruptura do governo, assim como foi a delação da JBS no ano passado. Desde que houve a greve dos caminhoneiros, a economia passou a andar de uma forma mais lenta, com inflação mais pressionada, o governo com menos apoio político no Congresso, está levando uma paulada em cima da outra. Teve o Lewandowski agora tentando limitar exatamente o que o senhor colocou de concessões, privatizações e tudo mais. Tem a questão da área energética, que também pode não conseguir avançar. Tem a questão de exploração de petróleo. Então, travou tudo, simplesmente. Está caracterizado aí final de governo. Vai segurar como for possível. Veja bem, o aspecto temporal, ele é claro, nós estamos nos últimos 6 meses de governo. Na véspera de uma eleição, em meio a uma Copa do Mundo e hoje, inclusive, em meio às festas juninas no Nordeste. Mas não precisa ser melancólico, né? Nós temos, não sei se é tão melancólico. Nós assumimos há 2 anos. Em 2 anos retiramos o país da maior recessão da história, superior inclusive à crise de 29. No mundo, e que aqui chegou em 31, 32. Nós tiramos o país da maior recessão da nossa história. Mesmo com dificuldades, o país voltou a crescer. Hoje, eu diria para você que a grande questão para o Brasil foi a não aprovação da reforma da Previdência. E teve a ver com a delação da JBS. Teve a ver com a delação da JBS, é uma conspiração, é uma farsa. De quem? De quem? Uma conspiração de todos que se envolveram. Mas a gravação estava lá. Mas a gravação diz o quê? O que a gravação diz? Quem disse foi o presidente. Um homem disse o quê? Disse o quê? A forma como ele recebeu fora da agenda, escondido, e depois vai falar que recebeu um bandido. Veja bem, até então, vocês aqui não fazem propaganda da JBS? Não saiba não. A Jovem Pan, se a JBS vier aqui, que era o maior grupo... E vai receber de madrugada? Não, de madrugada, 10 da noite de madrugada. 10 da noite, não, vejam bem, não é. Não é diferente. Não, peraí. Nós vamos falar, então nós vamos ouvir também. Eu estou comparando. Uma empresa com a presidente da República. Eu estou dizendo o seguinte, o presidente recebeu às 10 horas da noite o presidente de um dos maiores grupos econômicos do mundo. Por que 10 da noite? Fora da agenda? Porque sempre recebeu. Fora da agenda? Porque sempre foi a agenda do presidente. Certo. Não é certo. Então você quer derrubar o presidente pelo que ele disse ou porque ele recebeu? Não, pelo que ele falou, pela delação. O fato de que o presidente esteve com uma... Não, peraí. Outro nome, ministro. Peraí, vamos lá. Ele não poderia se identificar. Deixa eu colocar para vocês. O presidente foi gravado durante 1 hora por uma pessoa que foi lá com o objetivo único de buscar situações
comprobatórias contra o presidente. O presidente falou por mais de 1 hora com esse cidadão que ele imaginava, o presidente, o dono de um dos maiores grupos econômicos do mundo, e nada de efetivamente comprometedor ali se colocou. Aí, em função do fato de que na fita, no áudio, nada realmente compromete o presidente, começam a se buscar filigramas pelo em ovo começo. Ah, mas ele recebeu às 10 horas da noite. O presidente já recebia, agora não recebe mais. Sei nem se isso é bom, mas recebia muita gente, era o hábito do presidente, como a gente recebe, né? 10 da noite, 11 da noite, meia-noite. Brasília tem essa dinâmica. Talvez vocês não saibam, mas Brasília tem essa dinâmica. Eu pediria uma audiência. Você pediria, se você pedir audiência comigo, pode ser recebido por mim às 10 da noite. Sim, eu queria saber como o presidente não foi. Recebia vários nomes da imprensa. Pergunta, então, vários nomes da imprensa que foram recebidos 10 da noite. Ministro. Aquele dia o presidente, 10 da noite, chegou do quê? De um evento com o Noblat. Ministro. Com o Noblat, que é jornalista. Ministro, não. por que nenhum candidato... Nada, só quero deixar uma coisa clara. Não, peraí. Eu estou concluindo a minha resposta. Conclua. Nada naquele áudio realmente compromete o presidente. Então, se fica com... Ah, mas ele não devia ter recebido às 10 da noite. Presidente não disse nada. Poucas pessoas desse país conseguem... Poucos donos de empresa de comunicação nesse país conseguem conversar 1 hora com o dono de um dos grupos, que é também um dos maiores, até hoje, que continua hoje, esse grupo JBS, sendo um dos maiores investidores em mídia nesse país, consegue conversar com 1 hora com o dono do grupo, que está lá para tentar obter provas contra o presidente, estava lá para isso, sem dizer nada comprometedor. E foi o que o presidente fez. Falou 1 hora e nada comprometedor falou. Só precisou ouvir perguntas. Não, agora sim, agora eu vou lhe ouvir. Agora já vai ver. Eu ouço perguntas, mas me deixa eu identificar o ministro Marum aqui na Jovem Pan, para quem ligou o rádio, a internet agora. Em primeiro lugar, eu acho que o presidente se arrepende dessa hora de conversa. Pode ter, claro. Quem não se arrependeria se ele soubesse que tinha havido uma armação? Por que nenhum candidato quer o apoio do presidente? Por que essa armação, essa conspiração? Não, o apoio político. Por quê? Nenhum candidato Mas por que essa armação, essa conspiração asquerosa que foi derrotada no Congresso? Não conseguiu depor o presidente, mas permanece até hoje tentando atrapalhar. Efetivamente colocou o presidente numa situação de popularidade difícil. Nós sabemos que temos uma grande popularidade e por isso é que nós temos essa dificuldade de que alguns projetos políticos desejem nos ter ao nosso lado, mas desejam o teu governo do lado, porque todos que se colocam hoje, dizendo, não, eu não sou candidato, não quero ser candidato do governo, ou estão no governo com seus ministros, com seus filiados exercendo ministérios, ou conosco fizeram o impeachment e por um bom tempo estiveram no governo. Hoje saiu a pesquisa. É bom que a pessoa diz, eu não quero o governo, mas não quero fazer parte, né? Pois é, agora não estão lá, frajolas, tranquilos. Quer citar algum nome? Então me diga que eu já te respondo. Quem é que não quer o MDB no governo? O PSDB não quer? O PSDB fez conosco o impeachment. Esteve no governo durante 2 anos, praticamente, e hoje quer ser candidato sem ser governo. Por isso é que não cresce nas pesquisas. A população quer o que quer. No meu modo de ver, a população quer verdade. Não quer alguém que vá lá, tipo um boneco de ventrílogo que venha dizer o que o marqueteiro quer que ele diga. Mas não está vendo essa verdade no presidente Temer, porque ele está com popularidade baixíssima. E eu volto àquela questão, como é que o governo vai administrar sem ter apoio político, num claro embate com o Congresso? Um dos partidos que não estão mais apoiando é o DEM. Está evidente os embates que há com o Rodrigo Maia, e isso trava. O governo está em 4%. Exatamente, não para de cair. A população não sentiu qualquer recuperação da economia, sabe? Não deu certo. Se a população não sentiu, eu acredito que você que lê
Você deve ter notado alguma recuperação da economia, não notou? Eu estou falando da percepção da sociedade. Eu sou comentarista de economia. Por quê? Você é comentarista de economia, então você sabe. Ou nós erramos em fazer com que a inflação se transformasse na menor da história. Ou nós erramos, então, para que a população tenha, em fazer com que o feijão, que custava R$12 o quilo, quando nós assumimos, viesse a custar R$2,50 como custa hoje. Ou nós erramos em fazer com que o juro descesse de 14% para 6,5%. Se a população digamos, não tem esse sentimento, muitas vezes é porque essa conspiração asquerosa faz com que num noticiário de maior audiência do Brasil e em outros correlatos, diariamente o presidente seja ofendido por vazamentos, por matérias que fazem com que exista uma blindagem em torno do presidente, uma blindagem negativa, que faz com que os feitos desse governo não sejam creditados ao presidente. E nós temos esse problema temos esse problema de popularidade. A candidatura de Henrique Meirelles já nasce naufragada, ministro? Olha, se você vai ver o aspecto simplesmente da pesquisa eleitoral, no campo do bom senso, nós temos, digamos, no campo dos extremos, que eu chamo de caravana do atraso, tanto um lado quanto o outro, nós temos até alguns votos. Tá? Também nada demais, nós temos alguns votos. No centro, que eu chamo bom senso, nós temos um deserto de voto, ninguém tem voto. Quem tem voto? O fulano tem medo de perder voto, mas que voto? Que voto tem? Quem tem voto é quem perde. Só que perde voto quem tem. Ninguém tem voto ali no centro. O que demonstra mais musculatura tem 5%, 6% que mal dá para se eleger vereador em São Paulo. Tá? Então, eu não vejo nada que se possa perder nesse momento. O governo Temer, eu pergunto para vocês, o que o governo Temer fez de errado? Você vai dizer que demorou uma semana na crise dos caminhoneiros? Eu discordo, acho que foi isso. Mas tira a crise dos caminhoneiros, o que o governo Temer foi de errado? O que vocês acham? Nomeou ministros que tinham problemas. O que o governo fez de errado? Foi errado estabelecer um teto para o crescimento dos gastos públicos? Foi errado? Foi errado estabelecer um teto? O governo não errou em nada, ministro. Eu não vejo. Nenhum erro. Eu ando atrás. Pergunto para vocês qual foi o erro. Qual foi o erro que o governo cometeu? Ministro, eu ouvi atentamente, inclusive meus parceiros todos, mas estamos chegando ao fim da entrevista. Mas muito breve, não dá mais tempo. Não, mas por isso que eu quero lhe dar uma oportunidade. Eu queria saber onde foi que nós erramos, não agradar alguns setores da mídia e do corporativismo, ministro, que sequestrou o Brasil. O Brasil é um país sequestrado pelo corporativismo. Esse corporativismo se uniu a setores importantíssimos da mídia brasileira que fazem com que nós tenhamos. Da Globo. A Globo, principalmente. Mais uma conspiração, ministro. Mas olha, não é mais uma, é uma. É uma que não termina. Ministro, é uma que não termina. Essa conspiração não termina. Senhor, estou aqui para ouvi-lo. Eu não quero falar de erro no final da entrevista, eu quero falar de acertos. O senhor é um homem experiente, é um grande político brasileiro. O que é que há neste final de governo de projeto para este país, na sua visão? Deixa eu lhe dizer, nós assumimos em meio à maior crise econômica da história do país. Dali para frente passamos a tomar medidas que fizeram que nós saíssemos da recessão. E quais são elas? Primeiro, falar a verdade. Primeira atitude que nós tomamos foi falar a verdade da economia. Chega de pedalada, chega de contabilidade criativa, nós passamos a falar a verdade. A partir dali, estabelecemos um teto do crescimento dos gastos públicos. O presidente Temer foi o primeiro presidente da história da República Brasileira que colocou na Constituição um limite para o crescimento dos seus próprios gastos. Isso nunca aconteceu. Certo? Acabou aquela farra de dizer gasta o que quiser e depois vai para a população aumentar impostos para que isso efetivamente consiga ser superado. A partir dali, construímos a reforma trabalhista. Reforma trabalhista importantíssima. O Brasil era o paraíso
das ações trabalhistas, da farra das ações trabalhistas. 80% das ações trabalhistas que existiam no mundo existiam no Brasil. Nós alteramos isso. E a partir daí construímos uma agenda reformista que, eu repito, fez com que a inflação caísse de 10% para 2%, fizemos que o juro caísse de 14% para 6%, fizemos com que o feijão caísse de R$12 o quilo para R$2,50, e hoje nós teríamos efetivamente que avançar em mais reformas. Aonde foi a grande questão? A avaliação de vocês, inclusive da senhora, que é uma analista econômica, está errada. A sua avaliação, sabe aonde nós tivemos problema? Quando não conseguimos aprovar a reforma da Previdência. Então vocês, quando batem palma para essa conspiração que impediu que nós aprovássemos... Vocês estão batendo palma aqui. Estão batendo palma. Eu só estou querendo saber quais são os uma conspiração onde o Procurador-Geral da República coloca um dos seus procuradores, o Procurador-Geral da República de então, coloca um dos seus procuradores, não, ninguém ali é esse procurador, não, coloca um procurador, esse Marcelo Miller, para articular uma delação, para orientar uma gravação ao presidente da República, que nos trouxe prejuízos imensos, impediu que o Brasil pudesse realmente continuar avançando, e isso é um problema que até hoje nos fere, nos atinge. Ministro, fica aqui o convite para uma volta. Você não vai falar sobre a questão da... Você sabia que aquele tal de... Como é o nome do procurador aquele? Miller foi indiciado. Sim, é outra coisa que ninguém entende. O Marcelo Miller se apresentou, cobrou, né? Nós na GCPI da JBS encontramos lá uma minuta de contrato que falava em 15 milhões de honorários. Já pensou você cobrar 15 milhões de honorários para orientar alguém a dizer a verdade numa delação? O que tu orienta numa delação? Nós todos aqui 15 milhões. Punição de todos. Vendeu uma coisa que aconteceu. Ele vendeu uma coisa que aconteceu. Ele vendeu uma delação e aconteceu. Né? E até hoje só vai até o Marcelo Miller, não sobe e isso. O que a gente tem a ver com essa história? Você tem a ver com a verdade. Denunciamos você tem o compromisso. Como eu tenho o compromisso como eu tenho o compromisso de governar, você tem o compromisso de dizer a verdade. E cumprimos. Tá bom. Então se cumpriu, tá certo. E cumprimos. Ministro, obrigado pela visita. Mas é muito... Pois é, infelizmente o tempo é 30 minutos. Meia hora, ficamos meia hora no ar. Meia hora é uma eternidade. Então eu vou encerrar. Obrigado, eu tenho um minuto de encerramento, não tem aquele? Palavras finais. Considerações finais. O presidente Temer é o melhor presidente da história do país por hora de mandato, por produtividade. Melhor presidente. Tanto é que eu desafiei todos aqui a dizerem aonde nós erramos e ninguém conseguiu nos dizer onde erramos. Não deu tempo, presidente ministro. Da história da República por hora de mandato. Ninguém fez tanto em tão pouco tempo. E o Brasil, com essa conspiração asquerosa, que atingiu desde aquele momento daquela gravação ilegal, imoral e forjada ao presidente, perdeu a grande oportunidade de avançar. Não vamos conseguir fazer tudo o que queríamos, mas vamos seguir até o final desse governo. Temer merece nota 10 na opinião do senhor. Talvez ache alguma coisa, 9,5, 9,1. Tá bom. Repito, desafiei os senhores e vocês não conseguiram me dizer o senhor não deu tempo, aonde o presidente errou. Nem na escolha de ministros. O senhor não deu Nem tempo. na escolha de ministros. Tá certo, eu acho que deve ter gente melhor do que ele, do que eu. Agora, pelo menos ele botou alguém que não tem medo de vir aqui dizer a verdade, que é o meu caso. Não me refiro ao senhor. E por isso... Até porque vão botar os pingos nos i. Tem delação, tem isso, tem aquilo, mas no Marum vem em mim, aqui não vem nada. Porque graças a Deus, graças a Deus eu vivo muito bem em conformidade com a renda que recebo, eu e a minha mulher que trabalha, que não é uma já o Gedel, não sei. Aí é outra história. Gedel é outra história. Tá bom? Carlos Marum, obrigado pela visita. Que pena. Obrigado. Foi meia hora mesmo? Foi meia hora. Quando quiserem me convidar, eu estou à disposição de você para a gente continuar essa conversa. Eu achei que foi muito curto. E é por essa espantosa atuação do presidente que ele é tão aplaudido? Não sei se ele é aplaudido, mas que nós hoje estamos fora de uma recessão. Obrigado. Tudo bem, ministro. Obrigado.